A série Defensores estreou aí no Netflix, mas tem muita gente aí que não sabe que esses não são os verdadeiros defensores lá dos quadrinhos. Pois é, viu, cara? Até hoje em dia são, né? Mas não começou assim. Eu nunca entendi essa opção deles de chamar de defensores e não algo como, sei lá, Marvel Knights ou algo que fosse mais próximo da realidade desses personagens nos quadrinhos. Nos quadrinhos. O mesmo Heróis de Aluguel, sei lá, cara. Pô. Heróis de Aluguel teria tudo a ver, né, cara? É, porque o Luke Cage e o Punho de Ferro já eram os Heróis de Aluguel. Formaram desde o início nas HQs. A Jessica Jones, ela é uma detetive. E o Demolidor, ele é um dos personagens urbanos da Marvel. Que nunca teve grupo, mas que ajudou diversos grupos já, né? Já ajudou até os Vingadores. E tem uma parceria estrita com esses Heróis de Aluguel, fez parte do Marvel Knights, enfim, sei lá. O próprio Punho de Ferro chegou, já substituiu o Demolidor, então são personagens relacionados. Caraca, pode crer, né, cara? Porque quem são os defensores originais, gente? E é justamente sobre isso que a gente vai tratar nesse programa. Exatamente. Os primeiros defensores, acreditem ou não, eram o Hulk, o Doutor Estranho, o Namor, o Príncipe Submarino, e logo na sequência o Surfista Prateado. O Surfista. Personagens nada a ver com esses aí da série, né? Só que eu acredito que eles tenham pensado da seguinte maneira. Os defensores, a ideia para esse grupo nos quadrinhos, ela veio pelo Roy Thomas e consistia em unir personagens que não queriam trabalhar em grupo. Era essa a questão da coisa. Era um grupo que não era um grupo. Então eles eram forçados a trabalhar pelos reveses do destino para resolver situações maiores do que eles. Isso virou uma piada, né? Porque o Doutor Estranho fala, acho que na primeira ou na segunda história, que eles falam assim, não, então nós não vamos ser uma equipe, nós vamos ser uma não equipe. Que porra que é uma não equipe? E virou... Vocês não se juntam para resolver as coisas? E isso se tornou recorrente. Somos uma não equipe. Uma não equipe. Porque a gente não quer trabalhar junto. Isso foi se tornando recorrente, foi cada vez ficando pior o relacionamento desses personagens. Eles já não se bicavam no início, mas foi ficando cada vez pior, e esse foi o conceito por trás dos defensores. Talvez isso tenha inspirado a Marvel / Netflix / Disney a chamar esse grupo também de defensores na TV. Ou simplesmente é um nome de apelo. Um nome de mais apelo, sim, exatamente. Foi Heroes for Hire, né? A primeira fase dos defensores foi escrita durante muito tempo pelo Steve Englehart, que nos anos 70, na época dele, tinha desenhos do Sal Buscema, se eu não me engano. Sim. E na fase dele foi um grande escritor da nova era da Marvel, né? Ele fez parte da primeira geração que substituiu os autores clássicos, Stan Lee, Jack Kirby e companhia. Quando chegou a nova geração, Steve Englehart estava entre eles, teve uma fase do Capitão América longeva, e os defensores dele é muito engraçado, cara. O Steve Englehart, vamos só voltar um pouquinho, o Steve Englehart, ele entrou em The Defenders número 1. Sim. Só que antes disso, os defensores estreou na revista Marvel Feature número 1. E a revista Marvel Feature, na verdade, foi escrita pelo próprio Roy Thomas e desenhada, se não me engano, pelo Ross Andru. Então era esse o time. E o Roy Thomas, ele começou a trabalhar o grupo ainda antes. O não grupo, vamos colocar dessa forma. Ele começou a trabalhar ainda na revista do próprio Doutor Estranho. Ele começou um arco lá envolvendo um time de vilões que eram chamados de Os Imortais. Só que aí o que aconteceu? A revista do Doutor Estranho na época tinha um Doutor Estranho bem diferente. Lembra que ele usava uma máscara azul, cobria o rosto? Foi uma fase dele que não deu muito certo. Não deu muito certo. Ele agia mais como super-herói do que como mago supremo, sabe? E não deu muito certo, a revista foi cancelada. E essa aventura envolvendo o Doutor Estranho e os Imortais, que reunia aí o Namor e o Hulk, teve que ser concluída nas revistas do próprio Namor e do próprio Hulk. Então foi em Submariner número 22 que foi concluído isso daí, e em Hulk 126, se não me engano. Aí ele fez esse crossover dos personagens. Ele gostou tanto desse negócio do crossover desses personagens aí, que depois na revista do Namor, de novo, em Submariner 34 e 35, ele reuniu dessa vez o Hulk, o Namor e o Surfista Prateado. Uniu esses três personagens e até chamou de um encontro de 3 titãs, sabe? Ele gostou de fazer isso daí
e deu a ideia pro Stan Lee de uni-los de vez em uma outra revista como um grupo. Só que o Stan Lee falou assim, eu não quero que vocês mexam agora no Surfista, porque eu tenho planos para ele em outras revistas. Então eu sugiro que você pegue o próprio Doutor Estranho, na época estava cancelado, e o Doutor Estranho no final daquela aventura que ele terminou na revista do Submariner do Hulk, o Doutor Estranho se aposentou, se abdicou dos seus poderes e deixou de ser mago, virou apenas um humano normal. Aí ele fala, por que você não retoma o Doutor Estranho, traz ele de volta e coloca ele como mentor do grupo? O Roy Thomas achou que não ia dar muito certo, mas ele gostava de desafios, né? Falou, então eu vou tentar fazer isso daí. E o nome foi dado pelo próprio Stan Lee. O Roy Thomas, ele fala em entrevistas que ele sempre gostava de nomes de equipe, nomes mais ativos, assim, tipo Vingadores, Invasores, e não esses nomes mais passivos, igual os Defensores. E acabou ficando, e ele colocou esses 3 personagens. E foi até a revista Marvel Feature número 3. Foram 3 aventuras, até muito legal que no primeira aventura é um vilão que volta, né, e cria uma máquina que vai destruir o mundo. E ele tá moribundo, mas ele cria essa máquina e antes de morrer ele avisa o Doutor Estranho do plano dele que a máquina vai ser ativa em 1 hora, depois da morte dele. Aí ele morre e o Doutor Estranho tem que correr. Junto o Hulk, junto o Namor, só que na verdade isso fazia parte do plano do vilão, juntar esses caras e a briga, o encontro desses caras na hora ia ativar a máquina. E no fim das contas eles percebem isso e dão uma volta por cima e resolvem o problema. E aí o Namor fala assim, caramba, na tentativa de ser os defensores da Terra, nós quase as destruímos, exatamente. E aí nessa fala dele o Doutor Estranho fala, tá aí, defensores. Um bom nome para um possível grupo caso a gente volte a se encontrar. E o Hulk fala, eu nunca mais quero encontrar vocês, eu já fiz parte de um grupo, o tal de Vingadores, eu não gostava, não sei o quê. E já começa aí o conceito, né, cara? Aí é onde entra depois a fase do Steve Englehart à frente, que o Roy Thomas se tornou editor-chefe e não deu conta da revista. E o Steve Englehart, ele foi responsável por levar os defensores adiante, e ele tinha muitas boas ideias. Revista própria, ele né? Era um grande escritor, inclusive ele faz lá pra frente, ele faz o confronto Vingadores versus Defensores, que é considerado o primeiro grande confronto da Marvel entre supergrupos. Só uma curiosidade, que essas edições dos Defensores, elas saíram aqui em revista própria, Bruno, você acredita? Pela Block. Lá atrás, acho que em 1974 ou 75, ela saiu em revista própria, que são justamente essas edições que a Salvat lançou. A Salvat lançou aqui a Marvel Feature, as 3 primeiras edições da Marvel Feature, e depois os Defensores de 1 a 5. Então tem tudo, toda a fase inicial dos Defensores está compilada aqui. A Panini depois trouxe essa caixa da coleção histórica Marvel. Essa coleção histórica, ela é uma lambança. Ela é meio lambança, ela, né? É uma lambança porque ela não segue as edições em ordem cronológica, tem um monte de revista picada de tudo quanto é lugar, e corre-se o risco do leitor ficar meio perdido em cima dela. Meio perdido. Por que acontece aqui nessa coleção? O primeiro número dela é dos Defensores, só que não pega Marvel Feature 1 a 3. Ou seja, você perde o início da história. Você perde o início, porque o início dos Defensores é nessas aí. Começa de Defenders 1 pra frente, que já é a fase do Steve Englehart. A boa notícia é que nessa da Salvat só vai dos Defensores até o número 5. E aqui nessa vai até o número 8, então você consegue ler um pouquinho a mais. Depois, as edições, a edição número 2 é a origem do Doutor Estranho, lá do Stan Lee e do Steve Ditko. Essa daqui é a origem do Namor, as primeiras histórias do Submariner, que desenhadas... Da fase Marvel, né? Da fase Marvel, desenhadas pelo John Buscema. Roy Thomas escrevendo. Roy Thomas escrevendo e John Buscema na arte. Sabe que eu tenho isso aí americano original? Você tem tudo? Tenho. As original? 9 primeiras, original. Caraca! As 9 primeiras? Então você tem uma mais do que essa, vai dar 1 a 8. E aqui, afinal, compila uma fase do Hulk, que é o primeiro encontro do Hulk com o Surfista. E cabe dizer que o Surfista foi o próprio Steve Englehart que introduziu ele, porque o Roy Thomas, ele conseguiu sucesso onde o Roy Thomas falhou, né? Ele falou pro Stan Lee, eu sei que você não quer que mexa no Surfista, mas eu tenho uma boa ideia pra ele na minha revista, Os Defensores. Aí o Stan Lee ficou meio assim, eu falei, beleza, pode usar, se você tá falando que tem uma boa ideia e um bom plano. Aí o Surfista entrou na Defenders, no final da número 1, ele já é mencionado, e no número 2 ele já entra num conflito lá, né? Então, continuando, o Steve Englehart teve um plano bem longevo para os Defensores. Eu mencionei os Vingadores versus Defensores. Isso saiu pela editora Abril em Grandes Heróis Marvel, se não me engano, na edição 8. Foi compilado nos maiores clássicos dos
Vingadores aqui. Isso, na edição 4. Da Panini. E também agora pela Salvat, nos clássicos, na edição clássicas da capa preta da Salvat, acabou de sair também. Então você tem várias condições de achar histórias dos defensores. E uma coisa interessante é que a formação dos defensores, ao longo do tempo, começou a ser muito mutável. Então a Valkyria, ela entrou lá atrás e acabou sendo uma constante. Na edição número 4 ela entra. Depois veio o Cavaleiro Negro, vieram vários outros personagens que foram participando. Um monte, ó, no futuro da equipe, ao longo da... A primeira revista teve 152 números. Então foi longeva pra caramba. Foi enorme, foi até 86, se não me engano. E até o Capitão América teve aparições, o Homem-Aranha, um monte de personagem famoso apareceu. Teve um lance que, depois que acabou os Defensores, ele ficou um tempo sem sair, e a equipe voltou totalmente reformulada. Aí tinha o Anjo, tinha a Valkyria, tinha o Gárgula, tinha vários outros personagens assim que era uma equipe nada a ver. E isso é curioso pra caramba. Acabou porque eles foram enganados por uma raça de vilões lá que falava assim que esses 4 principais, né, eles sempre participavam. Às vezes um saía, ficava um tempo fora, mas sempre acabava voltando, então eles eram recorrentes. Até que uma hora uma equipe de vilões lá falou pra eles que a união, eles estavam amaldiçoados e que a união dos 4 acabaria com o mundo. Ia ser o fim do mundo. Ia ser o fim do mundo se os 4 ficassem juntos. Aí eles tiveram que se separar. Então o Namor foi pra um lado, o Surfista pro outro, o Doutor Estranho e o Hulk se separaram. E aí o Fera cuidou dessa fase nova, que virou The New Defenders, se não me engano. E a revista continuou na numeração, mas ela mudou de nome. Foi publicada aqui na revista Almanac do Capitão América, da Editora Abril. Ah, então eu não li essa fase. Saiu aqui. Boa essa fase, Ale? Eu guardo boas memórias dela. Não sei como seria reler hoje, saca? Mas na época que eu li, eu gostava bastante. Começou no número 125 e foi até o 152, como eu falei, né? New então, isso, então no 125 tem essa mudança aí com o Fera o legal é que o Fera traz 2 X-Men originais, né? Que é o Anjo e o Homem de Gelo. O Homem de Gelo. O Homem de Gelo junto com eles lá, né? Um personagem que eu sempre adorei é a Valkyria. Eu acho ela subutilizada pra caramba na Marvel. Ela vai estar agora no Thor 3, hein, gente? Ela aparecia nos Defensores e... Pô, acho que ela nunca deve ter... Acho que a Valkyria nunca teve revista solo, talvez alguns especiais. A Essência do Medo, você até trouxe aqui, né? Trouxe. Ela tem uma pequena participação, essa fase Sem Medo aqui. Isso. Ela teve uma pequena participação, depois... A personagem chegou até a ganhar um pouco de corpo assim, mas hoje tá no ostracismo de novo. Né? E o Steve Englehart na época colocou ela justamente para dar um contraponto, porque até então só tinham personagens homens no grupo e todos voltados pro mesmo espectro emocional, todos personagens macho alfa, sabe? Aí ela bota uma personagem feminina que também é foda pra fazer o contraponto dos 4 e manter o grupo mais coeso e unido, assim, sabe? Então bem legal a participação da Valkyria. Eu acho que é uma das personagens fundamentais pros Defensores. O Steve Englehart, antes de fazer o crossover dos Vingadores e Defensores, ele acabou na revista número 11 do Defenders. Aí ele partiu pra outras coisas. Quem assumiu logo em seguida do Steve Englehart foi o Steve Gerber. E o Steve Gerber trouxe mais um sopro de vida para a revista, porque ele falou assim: vocês querem trabalhar o conceito de um não grupo, mas no fim das contas eles sempre trabalham em grupo, e estão sempre se unindo ali de uma maneira ou de outra. Ele falou: eu vou fazer isso ficar mais latente. Aí ele começa a trabalhar mais ainda os conflitos dentro da equipe, sabe? Que depois, eu acho que aquele grupo, Os Campeões, tá ligado? Sim, um grupo pouco conhecido da Marvel também, veio a extrapolar mais ainda esse negócio de não equipe e tal. Mas o Steve Gerber foi fundamental para essa fase dos Defenders também. Os Defensores, eles também têm uma história que relativamente recente, não, tô falando de uns 15 anos, que ela foi feita pela mesma galera que fez aquela fase da Liga da Justiça, né? Da Liguinha. Liguinha? Conhecida como Liguinha. Como Liguinha? Você tá falando do Kate Giffen, o JM Demetrius, o Carey Gambino. Por que Liguinha? Porque eram personagens menores formando a Liga da Justiça. Nossa, muita gente no Facebook e na internet refere-se a essa fase como a Liguinha. Sério mesmo? Caraca! Bom, mas enfim, porque saiu o Superman, saiu a Mulher Maravilha, só ficou, dos grandes só ficou o Batman. E aí o Guy Gardner, a Gelo, o Besouro Azul, vários personagens menores. Uma das melhores fases da Liga da Justiça. Uma fase muito cômica. Cômica, espetacular. E a mesma equipe criativa se juntou nesse especial aqui. Que é o Kate Giffen e o Kevin Maguire,
nas artes. Na arte, cara, o Kevin Maguire, ele pra expressão facial, ele é brilhante. E o Kate Giffen e o J.M. Demetrius faziam, se não me engano, os diálogos. Os dois estavam juntos no argumento. Essa fase dos defensores, ela é muito boa, ela é o volume 3, na verdade, da série. Antes disso teve um volume 2, que foi daquele cara do Savage Dragon, o Eric Larsen e o Kurt Busiek nos roteiros. Se não Mas me engano, essa fase não durou muito. Não durou muito, foi uma fase bem curtinha. E aí veio, depois de um tempo, essa fase que você falou, que é uma fase que pega uma veia mais cômica. Teve poucas edições também, e saiu aqui, primeiramente, nessa Marvel Apresenta, número 26. A minha, ó, você viu que tá assinada? Tá assinada, que legal. Tá assinada pelo Maguire, ele veio na Comic Con, eu levei essa revista aqui pra ele assinar lá. E depois foi republicada na coleção vermelha da Salvage, na edição dos Defensores. E aqui é legal que ele volta bem às origens, assim. Lembra quando o surfista... O surfista lá na versão do Roy Thomas... Eles retomam a história do Destruir o Mundo e tal, né? Tudo! Eles retomam o Dormammu, que foi o primeiro adversário deles na revista do Defenders. Retoma o lance do surfista, tem uma pequena participação. Tudo isso acontece aqui. Então o surfista tem basicamente uma participação especial. O grupo mesmo é formado nos outros 3 personagens. É uma fase que eu acho que... Ela é engraçada, mas ela é forçada, sabe? Ele força um pouco na relação, no ódio mútuo que esses personagens sentem pelo outro. O Bruce Banner e o Namor ficam tirando sarro, umas coisinhas muito infantil assim, saca? Mas ela tem uma reviravolta no final, porque o Dormammu consegue dominar a Terra ali. Ele fode tudo mesmo, hein? Você pensa, como é que os caras vão voltar ao normal agora? Então fica essa questão bem bacana. Posteriormente teve outra fase de Defensores, né? Com outra equipe nada a ver. Pensando em termos das equipes que sempre foram tudo nada a ver, talvez não esteja até errada a série. Mas essa daqui até tem um pouco a ver, porque pelo menos tem o Doutor Estranho, o Surfista Prateado e o Namor. Mas aí tem o Punho de Ferro e a Mulher Hulk vermelha. Exatamente. Que era a Betty Ross, né? A Betty Ross, a antiga namorada do Hulk. E tem outros personagens que participam aqui também. O Homem-Formiga aparece, o da SHIELD lá, como é que é o nome? O de Samuel Jackson, porra. O Nick Fury? O Nick Fury, ó, eu lembrei do Jackson, eu lembrei do Fury. Aparece também, vários personagens aparecem aqui. Essa fase é legalzinha, é do Matt Fraction. Só que o problema dela é que ele é desenhado por vários artistas. Então fica um vai e volta de traço bom, traço feio, e isso é meio zoado. Saiu acho que 12 edições, curtinha também, e a Panini compilou tudo em 2 encadernadinhos aqui no Brasil, né? Esse que o Ale falou lá atrás, que tem a Valkyria, é uma outra encarnação dos Defensores só com mulheres. Que a Valkyria tá no grupo, a Misty Knight tá no grupo, como é que é o nome daquela... Colin Wing, do Punho de Ferro, que vocês conheceram na série, também tá no grupo, Mulher Hulk. Todas as personagens femininas importantes do universo Marvel aparecem nessas 2 revistas aqui. Só que tem pouco a ver com os Defensores clássicos. É só a mulher, não tem muito a ver com isso daí. Apesar da Panini ter recompilado aqui no fundo a primeira história dos Defensores lá atrás, do Engelhart. E aí agora é o seguinte, né, Bruno? Obviamente, esses caras que a gente viu na televisão, Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro e a Jessica Jones, unidos... vai se firmar como a principal equipe de Defensores, e sempre falou que eles até estão ganhando série já, né? Agora na Marvel saiu uma série, agora em 2017, acho que nesse mês inclusive, começou um número 1 de novo dos Defensores, ou seja, Defensores volume 5, para ficar bem claro, sempre que tem uma série, até ela se fechar, quando ela se fecha, ela é considerada um volume de histórias. E aí quando ela é relançada, outro volume, e assim por diante. Então essa é a 5ª vez que estão relançando o título dos Defensores, e agora é essa equipe, a equipe da Netflix. A gente não sabe se vai ser bom ou não. Como curiosidade, teve ainda, depois que acaba os The New Defenders, comandado pelo Fera, antes de estrear o 2º volume de histórias que eu falei lá, que era do Eric Larsen e do Kurt Busiek, teve uma outra revista que chamava Os Defensores Secretos, que o Doutor Estranho, ele volta a formar os Defensores, só que secretamente, e ele chama 4 personagens muito inusitados, que é o Wolverine, o Falcão de Aço, o Nômade e a Mulher-Aranha. Na primeira revista, essa união de 5 personagens formam os The Secret Defenders. Pra variar uma lambança de personagens. Uma lambança. E durou poucas edições também, umas 20 e poucas edições. Aí entrou a 2ª revista. Quando entrou a 2ª revista, que eles descobriram que aquele negócio do Namor, o Hulk e o surfista não poderem se unir,
era tudo embrólio dos vilões e na verdade eles estavam sendo enganados e podiam se unir sim, aí eles voltam a formar os defensores. Como são inocentes, né? Lógico que era embrólio. Como é que eles caem ainda até hoje nisso? Então é isso, né? Galera, então esses são os defensores dos quadrinhos. Se vocês querem descobrir a origem de cada um deles, tá tudo aqui nessa caixa da Panini. E se você quer saber sobre os personagens que estão formando os defensores da Netflix, aqui nos cards vai ter um programa sobre cada um, que a gente já gravou sobre todos os quatro programaços aqui, o histórico deles e lista de melhores quadrinhos para vocês conferirem. Clica aqui nos cards, se inscreve no canal para mais programas como esse e deixa o seu like para impulsionar esse vídeo. Tchau. Tchau, tchau.